Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um vídeo de Provérbios, leitura de Provérbios. Hoje vamos começar a leitura do Provérbios capítulo 24. Diz assim o primeiro: não invejes os homens malignos, nem queira estar com eles. Olha o que diz a outra tradução. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Olha o que diz o comentário aqui dessa Bíblia. Os homens malignos não merecem a companhia do justo, nem são dignos de admiração alguma. Então, se por acaso você admira alguma pessoa maligna, ímpia, que você sabe das coisas erradas que ela faz, ou pelo menos você suspeita, olha o que diz aqui, os homens malignos não merecem a companhia do justo, nem são dignos de admiração alguma. Então, nós nem podemos admirar, nem podemos andar na companhia deles, porque eles não merecem, né? Então, eu fico preocupado quando as pessoas vêm contar algumas coisas erradas de outro com admiração, né? Com admiração, fulano fez isso, fez aquilo e tal, e não sei o quê. E hoje tá assim, tá, começa a valorizar demais. Eu falei, esse camarada tá admirando demais uma coisa errada, né? Então nós temos que ter prudência nisso. Não merece a nossa companhia e não são dignos da nossa admiração. Então, mas eu não tenho certeza, mas você tem dúvida? Na dúvida, não. Na dúvida, você já tira o pé e já se afasta. Amém? Olha o que diz o 2. Porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam coisas graves. Olha o que diz a outra tradução. Pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Olha o que diz o comentário. As suas atitudes são violentas e as suas palavras semelhantes às suas atitudes graves. Então, as suas atitudes são violentas e as suas palavras são semelhantes, também são violentas, né? Então, olha o que diz: não tenham inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Então, mantenha a distância, não inveje, não admire, não ande com pessoas, com ímpios, né? Com ímpios. Nessa outra ali fala homens malignos. Olha só. Então, se você sabe ou pelo menos suspeita da maldade daquelas pessoas, dessa pessoa, né? Específico, mantenha a distância e você vai viver tranquilo. Mas não dá, é prejuízo e não sei o que. É melhor ter prejuízo agora do que no futuro. Pode ser prejuízos irreparáveis, né? Então, melhor manter a distância, ser prudente. Olha o que diz aqui o 3. Por meio da sabedoria se edifica uma casa, e com a inteligência ela é estabelecida. Olha o que diz aqui essa outra tradução. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Olha o que diz o comentário. Nada adianta edificar a casa se a sua manutenção for desprezada, pois com inteligência se estabelece uma casa. Então, olha só, por meio da sabedoria edifica e com inteligência ela é estabelecida, ou seja, ela permanece, é a manutenção. É o que diz o comentário aqui, ó. Nada adianta edificar a casa se a sua manutenção for desprezada. Então, nós precisamos edificar a casa, né? Edificar
construir as coisas, mas precisamos ter manutenção, precisamos manter, né? Tem muita gente que fala que, até eu vi esses dias um psicólogo famoso, né? Ele falando sobre chegar lá em cima, a pessoa chega, mas difícil é manter, né? Porque a manutenção, né? Para você manter lá em cima, se manter em cima no topo é muito difícil. E é o que Provérbios fala aqui. Com sabedoria você edifica, mas com a inteligência você consegue manter, né? Então a inteligência tem que ter sabedoria e tem que ser inteligente, né? Então são duas coisas que tem que andar junto: sabedoria e inteligência. Sabedoria inteligência da terra, sabedoria é do alto, né? Você precisa pedir a Deus. E aí ele vai te dando conforme você vai buscando. Amém? Olha o que diz o 4. E pelo conhecimento serão cheios os depósitos de tesouro de todos os mais ricos ornamentos. Olha o que diz aqui a outra tradução. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha o comentário. A edificação da casa e a sua manutenção serão agregados os tesouros mais desejáveis. Então, se tem sabedoria e inteligência, vão sendo acrescentados cada dia mais tesouros desejados. E esses tesouros, né? Aqui está falando de edificação da casa. Quanto mais sabedoria você tem, quanto mais inteligente você for, você vai conquistando essas coisas, né? As coisas desejáveis, aquilo que você deseja, com sabedoria, inteligência, paciência, planejamentos, metas, né? E aí as coisas vão acontecendo conforme você vai trabalhando dessa maneira. Amém? Olha o que diz o 5. O sábio é forte e o homem que aplica o entendimento aumenta a sua força. Olha o que diz aqui a outra tradução. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então, o sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Olha o que diz aqui o comentário. Nada adianta ser sábio. Se o sábio for frágil, o sábio deve aplicar a sua sabedoria para obter força. Então, não adianta você ser sábio se você é fraco. Então, sabedoria, você coloca... Olha só o que diz aqui, ó. O sábio deve aplicar a sabedoria para obter força, para se fortalecer, né? Então, não adianta você ser sábio se você é fraco. Então, você precisa ser sábio e você precisa obter força, né? E às vezes precisa demonstrar, né, essa força, esse poder que você tem. É interessante isso aqui. Olha o que diz o 6. Portanto, com prudentes conselhos, tu farás a guerra, pois há vitória na multidão dos conselheiros. Olha o que diz a outra tradução. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, nós precisamos de conselheiros para vencer. Olha só, para vencer a guerra, quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, se você quer ter vitória, tenha conselheiros. Em cada área da sua vida, você tem que ter conselheiros, né? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas tudo aquilo que você vai fazer e você tem um conselheiro, você tem um mentor, você vai mais rápido, né? E às vezes você tem que pagar por isso, né? Às vezes você tem que pagar, não tem como. Às vezes você contrata um mentor, né? Às vezes o valor, você fala, nossa, mas o valor
É um valor alto, então, mas precisa ser pago, né? Precisa ser pago. Se você quiser ir rápido, se você quiser ter vitória, se você quiser conseguir, olha só o que diz aqui, ó. Quem sai à guerra precisa de orientação. Então, você está numa guerra, você precisa de orientação. Então, você precisa ter conselheiros. O que você está fazendo aqui vendo esse vídeo é obtendo orientação, né? E olha só, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Se você quiser obter a vitória, tenha conselheiros. Olha o que diz o comentário. Com conselhos se faz a guerra, mas com conselheiros haverá salvação e vitória. Então, com orientação se faz a guerra, né? Aqui diz com conselho, mas com conselheiros se alcança salvação e vitória. Então, a vitória está em meio aos conselheiros. É interessante. Vamos para o 7 aqui. Olha o que diz o 7. A sabedoria é inalcançável para os insensatos. Por falta de argumentos, ele não abre a sua boca na assembleia da cidade. Olha o que diz aqui a outra tradução. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ali fala o insensato também, né? Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Então, o insensato ele não tem argumento, né? Ele não tem argumento. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa ler, a gente precisa buscar conhecimento, ver vídeos, né? Como esse aqui, ver podcast, né? Entrevistas, livros. Você tem que ler muito para você nutrir o seu cérebro com conhecimento, né? E aí você vai enriquecendo o seu vocabulário e quando chega numa situação que você precisa falar, você tem o que falar. Olha só o que diz o comentário. O insensato não pode advogar para si mesmo, porque a base da sabedoria lhe fez falta. Então, a base é através de conhecimento, através da leitura, através da palavra. E a Bíblia fala que quem não tem conhecimento, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vos dará. Amém? Vamos ficando por aqui. Depois a gente continua no próximo vídeo a leitura de Provérbios 24. Que Deus os abençoe. Quero te pedir que você já deixe o seu gostei, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém, para que nós venhamos fazer esse canal crescer e chegar essa mensagem mais adiante, mais longe. Amém? Que Deus os abençoe e até o próximo.